Começou? Tá gravando, beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos lá. Eu não tô aqui com as fontes que eu tinha antes, então eu vou seguir mais ou menos um roteirinho que eu fiz aqui agora para a gente poder conversar sobre essa questão das drogas. A primeira coisa que eu vou falar um pouquinho sobre ilicitude das drogas e a lei que hoje a gente tem. A lei mais importante que a gente tem hoje, que é ativa, é a Lei 11.343 de 2006, tá? Essa lei, eu vou deixar depois o link para vocês, ela fala exatamente disso, ela está aqui, ó. Ela fala assim, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes, estabelece normas de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define alguns crimes. O que é importante a gente falar é o seguinte, quando a gente estuda sobre drogas, falar o que ela é considerada e por que ela é considerada um crime. Eu falo isso porque é por causa da faculdade de Direito, né, que eu fiz. Então, assim, as drogas elas são um crime porque elas são consideradas um crime contra a saúde pública. Então, o uso, o comércio, entre outras coisas, elas são considerados crimes, inclusive o uso ainda é crime, né? Importante falar. Porque quando você tem uma pessoa utilizando ou vendendo drogas, mas vamos pensar só no utilizar. Quando você tem uma pessoa utilizando, essa pessoa ela vai estar incentivando o consumo dessas drogas para terceiros, ou vai estar expondo essas pessoas ao uso daquela droga, né? Vai deixar aquela droga disponível para que alguém possa utilizar, entre outras coisas. Então, por isso que o porte de uma determinada quantidade de substância e tal, eles consideram o que é aquela existência daquele produto, o consumo ou aquela região. Só pelo fato de ele estar ali, quais são os riscos que ele causa para a sociedade como um todo. Por isso que ela é considerada ilícita. Então a gente tem essa questão do motivo. É muito importante a gente ter essa análise do motivo, porque é isso que faz a gente pensar se alguma coisa continua ilícita ou não. Tá? Isso impacta muito. Então a gente tem uma diferença muito grande entre a gente falar de drogas lícitas e drogas ilícitas. Drogas lícitas, né, que a gente... Vamos pensar só em remédios por enquanto, tá? Não vou falar de cigarro e álcool por enquanto. Mas assim, pense em drogas lícitas como remédios. Elas são, no geral, elas são questões que ou não têm efeitos alucinógenos, né? Ou efeitos de alteração de estados de consciência, etc., ou elas até podem ter, como você tem em alguns casos como antidepressivos ou outros remédios controlados. Porém, a sua produção e comercialização é autorizada por causa do benefício que isso causa para a população no uso correto. Então existe alta regulamentação por parte da lei e por parte da Anvisa sobre como utilizar isso e como comercializar, sendo que a comercialização indevida daqueles produtos, inclusive, pode também ser caracterizado na lei de tráfico de drogas. Tá? Agora, já as drogas ilícitas, elas são drogas assim consideradas como de alto potencial alucinógeno e capazes de causar dependência, em que não há o estudo ou comprovação de uso terapêutico. Segura a maconha aí, na brincadeira. Existe, entretanto, o álcool e o cigarro. Eu não tenho muito o que dizer. Isso é hipocrisia mesmo. Tá? Mas vamos lá. Só para vocês poderem ler aqui um trechinho que eu acho que é muito bom. Da lei que eu estava falando, Lei 11.343 de 2006. O parágrafo único do artigo 1º fala o seguinte: para fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Isso aqui é muito importante porque a lei não especifica quais são as drogas proibidas. Quem especifica é a Anvisa. Então, tem uma lista da Anvisa, quer ver? Deixa eu ver até se eu acho. Eu vou tentar achar a lista da Anvisa
de drogas ilícitas. Se eu conseguir achar o link para vocês. Mas tem uma lista que a própria Anvisa quem edita e eles fazem lá, né, algumas informações com relação a isso. Já achei. Não foi tão difícil assim. Quer dizer, se estivesse funcionando o link. Mas ok. Vamos voltar à coisa. Então existem as substâncias proibidas e as substâncias controladas, que são bastante diferentes uma coisa da outra, mas que causam aí uma diferenciação importante para ser analisada. Pois bem, vamos continuar. Algumas exceções que a gente tem aqui estão no parágrafo 2º também, que é bom falar. O parágrafo 2º fala que, né, ficam proibidas em todo o território nacional as drogas como plantio, a cultura, colheita e exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971 e a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Aqui o finalzinho é muito importante colocar, porque isso daí entra, por exemplo, o Santo Daime, né, o chá de Santo Daime. Então é legal para dar uma olhada depois isso daí também com relação ao Santo Daime, porque Santo Daime pode, tá? Então vamos lá. Cadê? Tá bom. Vamos falar diretamente das substâncias para a gente poder falar um pouquinho sobre como cada uma funciona. Mais uma vez eu peço desculpas que eu fiquei procurando as minhas fontes e os meus trabalhos, eu ainda não achei. Se eu achar, eu mando depois para vocês. Vamos lá. Primeiro, maconha. A maconha é a cannabis sativa, todo mundo já conhece, ela é uma droga natural, ela é uma planta que é produzida, só que normalmente ela não é vendida dessa forma, tá? O mais importante de citar é que a cannabis sativa, que normalmente é vendida como droga, ela é ou modificada ou transgênica, de uma forma que tem um aumento na produção do THC, que é a substância que causa os efeitos entorpecentes. Então, isso faz com que o produto que a gente tenha hoje comercializado ele seja diferente do produto que normalmente é usado para fins de tratamento, que ou tem uma quantidade muito pequena de THC ou absolutamente não tem o THC, que é o que está sendo usado normalmente para pesquisas de produção de medicamentos. Além disso, os produtos que são comercializados principalmente nos centros urbanos, eles são normalmente preparos químicos misturados com amônia ou com outras coisas para poder diluir o produto ou para conservá-lo por mais tempo. E assim você tem uma melhor comercialização ou até aumento do lucro, você vendendo menos maconha e mais outros produtos que estão ali misturados. Eu já até ouvi falar de gente que usa urina ou a própria urina para poder utilizar para fazer o preparo da maconha. Então, os efeitos da maconha eles variam de acordo com a forma com que ela é utilizada. Ela pode ser fumada ou ingerida em comida, por exemplo. Por que ela fumada causa efeitos mais rápidos, só que de menor duração, versus ingerida causa efeitos mais devagares, só que de maior duração? É só você pensar de como funciona. Eu vou tirar isso aqui que está melhor assim. Se você pensar de como funciona o nosso sistema. O nosso pulmão, ele tem os nossos alvéolos, né? E eles jogam todo o ar que a gente respira, vai direto para a nossa corrente sanguínea. Então, quando a gente fuma alguma coisa, inala alguma coisa, os efeitos eles são mais rápidos exatamente por isso, porque eles já passam por uma captação direta para a corrente sanguínea, o que faz com que os efeitos sejam muito mais rápidos. Ao mesmo tempo, jogando mais rapidamente no sangue, você vai ter a metabolização disso daí muito mais rápido. O nosso organismo vai metabolizar muito mais rápido e você vai ter a saída da substância mais rápido também. Já se você ingeriu, ele vai passar por todo o trato digestório para começar a ser absorvido pelo intestino, já tem alguma absorção pelo intestino delgado e depois pelo intestino grosso. Então, até passar por essas partes do intestino e até ocorrer a absorção, ela demora mais. Ao mesmo tempo,
você vai ter a liberação mais devagar, por mais tempo dentro do organismo, e vai demorar mais para você ter a passagem dos efeitos. O que eu sei, que eu estudei, é o seguinte: a maconha, ela causa diminuição das sinapses cerebrais. Ela faz com que o cérebro se comunique mais devagar entre os neurônios. Então, causa aquela sensação de sonolência, de tranquilidade, e ela funciona como se fosse a endorfina. Como se você estivesse comendo um chocolate, por exemplo, mas só que muito mais forte. O maior risco do uso muito forte da maconha, daquilo que eu procurei, são que em altas doses ela pode causar alucinações e ela pode causar outras coisas, como por exemplo taquicardia e queda na temperatura corporal. E aí a pessoa fica com hipotermia mesmo em situações normais. O uso permanente ou prolongado da droga também vai causar uma queda na transmissão de informações entre os neurônios, o que causa leseira, e ao mesmo tempo também pode causar lapsos de memória, porque você vai ter, a pessoa não vai conseguir, o cérebro dela não vai funcionar corretamente para que ela lembre de informações que estão ali armazenadas. Ela não está corretamente estudada, mas sobre a questão de dependência, etc. Mas é só você pensar que todo químico que você consome, qualquer coisa química, ela vai afetar, né, inclusive até alimentos, né? Elas vão afetar a química do seu organismo e podem causar dependência. Até mesmo o açúcar, por exemplo, pode causar dependência. Então, o THC, ele pode causar uma dependência quando você consome ele demais e ele afetar a química do seu cérebro, sendo que ele não vai funcionar de uma forma natural sem o consumo daquelas drogas. Mas existem informações de que ele poderia até ser com efeitos até mais leves em termos de vício do que o cigarro comercial que a gente tem hoje, né? O cigarro do tabaco e das outras substâncias que são utilizadas para a produção do cigarro e o próprio álcool, tá? Bom, eu vou falar isso aqui de maconha, bora para outra para não demorar demais. Cocaína. A cocaína, eu acho que é importante falar dela, né, porque é uma das mais conhecidas e a segunda mais consumida no mundo. Ela é uma droga sintética, mas ela é feita a partir de uma planta que é a da coca, né, da folha da coca. Ela é produzida a partir da mistura, como se fosse um cozido químico com solventes e outros produtos, como gasolina, querosene, soda cáustica, ácido sulfúrico. E aí ela vira uma pasta marrom, ou eles vão clareando. Eu já vi um processo, devo ver se eu acho um vídeo, que eu já vi um processo um vídeo do processo, como ele é feito. Eles cozinham quimicamente aquilo lá e depois eles secam e vira pó. E muitas vezes eles usam misturas de outros produtos para poder dar aquela coloração branca, como mármore, giz e outras coisas, tá? Ela pode tanto ser ingerida comendo, injetada mesmo, você pode utilizar um preparado líquido injetado na veia ou aspirada. Como eu disse, todas elas têm efeitos e durações diferentes de acordo com o uso, com a ingestão. Há quem diga até que outras pessoas são conhecidas para não ter que cheirar, né, a cocaína e não incorrer no risco de ficar com essa região machucada, né, queimada quimicamente e ter a aparência clara de que o nariz, a pessoa cheirava cocaína. Pessoas injetavam no ânus. O pessoal até brincava, falava que o Fernando Collor fazia isso. E é possível, porque o nosso intestino ele é uma região que tem absorção muito rápida de qualquer substância que você colocar lá dentro. Então é possível você sim se drogar pelo ânus, não é impossível não. O seu efeito é no sistema nervoso e ele funciona tanto como analgésico, né, reduzindo dores, etc., como estimulante. Então, diferente da maconha que causa leseira, causa calma, causa tranquilidade na pessoa, a cocaína ela causa euforia e agitação. E normalmente ela tem uma ação muito rápida, em curto período de tempo. E ela aumenta o ritmo cardíaco, aumenta a temperatura corporal, pode causar hipertensão e, em alguns casos, alucinação. Ela é muito mais como se fosse
um negócio meio adrenalina do que outra coisa. Ela funciona muito como inibidor de apetite e ela também atrapalha a recaptação de alguns hormônios, como serotonina, noradrenalina e dopamina, que mexem muito principalmente com ansiedade, humor, emoções, aprendizado e memória. O que faz com que as pessoas que utilizem esse tipo de coisa normalmente fiquem agressivas, principalmente depois de nenhum estado, né, de pós-uso da droga. O que faz as pessoas agirem com descontrole, e ela causa muita dependência porque ela é muito forte, então a possibilidade de ela causar dependência é muito grande. Falando sobre uma que é famosa aqui no Brasil, o crack, que é um subproduto da cocaína. Ele, tanto quanto uma outra droga chamada amerla, eles são restos industriais, por assim dizer, da produção de cocaína. Eles são restos dessa produção dessa droga que não foi refinado e apresentam um nível muito maior de outros produtos. Normalmente, por exemplo, no crack tem concentração muito grande de bicarbonato do sódio ou amônio, que faz com que ela fique naquele formato de pedra, né? Ela não tem todo o refino que passa pela cocaína. O composto que normalmente é feito, ele é extremamente tóxico, extremamente químico, extremamente rápido de alterar a química cerebral e por isso causa muita dependência, com uma chance enorme de causar dependência com uso único. Ela é muito barata porque é um resto, né? Ela não chega a ter todo o processo de refino, nem todo o custo de produção das outras drogas. E ela causa, assim tanto quanto a cocaína, mas muito mais forte, uma inibição de apetite. Então, o que a gente vê normalmente do pessoal das ruas, né, os drogados, os cracudos que a gente chama, eles usam isso muitas vezes para disfarçar a fome. Então, o cara prefere, às vezes, porque é muito barato, comprar uma pedra de crack e fumar para poder remover a fome, do que ele ter que juntar dinheiro, né, para poder comprar um prato de comida. O aumento de metabolismo que a droga causa também causa uma perda acelerada de peso. Então as pessoas não comem, ao mesmo tempo tem um aumento de metabolismo que faz com que ela perca peso muito rápido e muito forte. E causa também muitos episódios de agressividade e principalmente depressão profunda na abstinência, ou seja, o corpo dela começa a funcionar naquele pico de adrenalina muito alto, e quando ela não tem aquele pico de adrenalina, ela cai para um estado depressivo enorme. Então, esse é um dos perigos muito grandes de uma droga como essa. Outro tipo de droga que é interessante falar aqui é o lança-perfume ou o cheirinho de loló. Ambas são drogas muito parecidas porque elas são inaladas, só que são um pouco diferentes. O lança-perfume, como é dito, normalmente é usado em spray, e o loló você normalmente leva numa garrafa e cheira direto dessa garrafa ou de uma latinha, coisa do tipo. Ambas substâncias elas utilizam coisas como éter ou cloroforme ou algumas outras coisas assim, e elas causam lentidão, confusões auditivas principalmente, e algumas alucinações que podem até chegar a ser visuais. O lança-perfume normalmente ele era usado de uma forma até como brincadeira. Quando ele veio para o Brasil, ele veio na época do carnaval e tudo, as pessoas usavam aquilo, não era proibido na época, com um negócio assim, o cara tava lá no meio da festa, o cara jogava um lança-perfume na cara do cara, e ele ficava lá meio lesadão, e as pessoas achavam engraçado. Até uma hora que se descobriu os efeitos perigosos, e que as substâncias que são usadas para o lança-perfume podiam causar o câncer. Então, o lança-perfume foi proibido. O cheirinho da Loló, que o nome é ridículo, não sei se vocês conhecem, mas eu já via pessoas usando. Eles normalmente são levados nessa latinha, né? E as pessoas é uma forma muito fácil de esconder ele, né? Que a pessoa fica lá com a latinha na mão, cheira um pouquinho e guarda o produto e ninguém vai ficar percebendo. O problema é que aquilo é um químico muito forte, né? Ele é extremamente sintético e muito forte, esse tipo de droga. E eu já vi uma pessoa que bebeu sem querer. O problema é que essa coisa ela pode causar graves queimaduras químicas no organismo da pessoa. Então a pessoa ficou com toda a laringe toda queimada, tudo aqui na parte da garganta inteira, traqueia,
porque, né, engasgou e tudo, ficou tudo queimado quimicamente e teve que ficar internada porque teve uma ingestão acidental da doença. Da doença não, da droga, tá? E por fim, vou só mencionar aqui algumas outras questões, né? Porque esse vídeo já está ficando longo, já tem 20 minutos. Chá de santo daime, ele é um cipó da região Amazônia e causa alucinações de visão no nervo óptico e no córtex cerebral. Exatamente por isso que ele também, né, aumenta a suscetibilidade a efeitos hipnóticos, que já está relacionado à sugestão de quem vai utilizar essa droga em estado alterado de consciência, no momento de um ato religioso envolvendo culto, e muitas vezes as pessoas atribuem esses tipos de consumo com relações espirituais à substância. Bom, e cigarro e álcool, aí a gente entra naquela questão, né? Eu vou dar um pouquinho agora a minha opinião, simplesmente. Por que as drogas são proibidas? Por que elas não deveriam ser ou deveriam ser? Bom, as drogas elas são proibidas porque elas causam um risco. Toda pessoa que utiliza a droga, ela está em estado alterado de consciência, ela pode tanto não ser útil para a sociedade ou acabar executando um ato que é perigoso para a sociedade. Então, pensando, por exemplo, num usuário de crack ou cocaína, ele está muito mais agressivo, ele pode cometer atos que mesmo fora da sua consciência, porque como a sua consciência está alterada, ele pode cometer maior risco de crimes, sem contar no risco que essa pessoa pode representar da propagação disso daí para terceiros, né? Vendendo ou deixando à disposição um produto perigoso. A questão é que a gente já viu que combater esse tipo de situação não funciona no mundo. As pessoas querem utilizar isso daí, elas querem uma fuga da realidade. E quando a gente teve nos Estados Unidos, por exemplo, a proibição do consumo e produção de álcool, isso daí só gerou maior criminalidade. A gente teve Al Capone, cresceu basicamente por causa disso. Al Capone ficou milionário e tinha o controle de todo o crime da região por causa disso, sabe? Então, realmente, assim, a gente vê, em geral, assim, combate às drogas não tem gerado grande efeito. Em qualquer país que tenha combate à droga, continua tendo droga, não muda essa situação. Agora, países que legalizaram o efeito, além de ser muito bom para esse país no termos de captação e regulamentação dessas drogas, né? Então você vai, por exemplo, vai vender uma droga recreativa, como a maconha, por exemplo, que você tem em Amsterdã. Então você habilita para a pessoa consumir isso daqui, só que em lugares especializados, em lugares controlados, onde só adultos vão poder entrar. Você vai ter captação de impostos, tributos, e sem contar que você também não vai permitir que sejam vendidos, por exemplo, se você vai viabilizar drogas recreativas como a própria maconha, você não vai permitir que ela seja vendida com o uso de também outros compostos que possam ser mais prejudiciais à saúde ou possam causar efeitos permanentes naquela pessoa. Então, existem possibilidades de não haver um combate às drogas, mas haver um controle de produção e comercialização. Então, nesse sentido, eu sou favorável sim a descriminalização das drogas, e eu falo de todas mesmo, todas as drogas mesmo, sem exceção. Aí você vai falar, pô, mas tem droga que é horrível, que causa os efeitos bizarros e tal, não sei o que. Porém, apesar de eu ser a favor da descriminalização das drogas, eu tenho uma exceção, que isso é uma opinião minha, e se eu fosse legislador, eu provavelmente proporia isso. Beleza, vamos descriminalizar todas as drogas, só que com uma condição. A gente faz uma alteração nos sistemas de saúde, lógico, isso daí teria até que pensar em termos de talvez uma emenda constitucional ou alguma coisa do tipo, em que as pessoas que aparecessem com problemas de saúde provenientes do uso ou abuso de drogas, elas não poderiam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde, porque aí você daria para a pessoa a responsabilidade pelo seu estado de saúde. Você daria para aquela pessoa a seguinte, olha, você optou, sabendo dos efeitos negativos,
você optou por ainda assim utilizar aquele produto. E o que é, por exemplo, muito usado para droga, para cigarro e álcool. Então hoje, por exemplo, antigamente você tinha muita gente que ganhava processos contra a indústria do tabaco porque não era bem informado que o cigarro causava câncer, ou tarará, ou a indústria do tabaco e criava fake news para falar que o tabaco não tinha problema nenhum e tal. Hoje em dia não, hoje em dia você tem você compra um cigarro, você vai estar lá escrito lá que aquilo causa impotência, aquilo causa gangrena, aquilo causa não sei o que, e mesmo assim as pessoas consomem. Então, você liberando esse tipo de acesso à informação, é assim, ó, você quer se consumir? Então tá bom, você não vai ter direito a absolutamente nada se você tiver problemas com relação a isso. Assuma 100% do risco e a responsabilidade por quem você é e pelas opções que você fez. Essa seria a ideia. E isso seria aplicável para qualquer droga que a gente estivesse falando. Eu me perdi no que eu estava pensando. Não me lembro. Bom, é isso aí, já está com mais de 25 minutos aqui. E já são 1h26 da manhã. Então, beijo, galera.